eu considero que nós fomos traídos pela narrativa oficial. Nós caímos no Marapuca. Nós caímos no Marapuca, os militares estaduais. Para salvar o Estado tem que salvar as pessoas, tem que salvar os servidores, tem que salvar os militares. Essa é a minha convicção. Prezados policiais, bombeiros militares de Minas Gerais, pensionistas e policiais militares do Brasil. Enfim, chegou a reforma da Previdência dos militares aqui em Brasília. E a minha primeira manifestação é de que eu continuo com uma imensa preocupação sobre as consequências dessa medida para os militares estaduais. Eu vou tentar aqui, gostaria muito da sua atenção, porque esse é o momento que nós precisamos de entender o texto, e não a narrativa da imprensa, não a narrativa do Paulo Guedes. Nós precisamos entender o texto. Quais as consequências do texto para a previdência dos militares estaduais. Eu quero deixar minha impressão. Eu estou tentando todos os dias estudar um pouco mais a PEC, agora o texto do projeto de lei, porque nós não podemos errar, né? Eu já disse que sou contra o conjunto da reforma, mas vou tentar aqui deixar minha compreensão sobre as consequências do texto. Então, uma das coisas, militares estaduais não têm, e nem nós queremos, militares temporários. Portanto, nas Forças Armadas, há já historicamente a figura do militar temporário. O texto da PEC, do projeto de lei, está propondo reduzir o tamanho do efetivo permanente e trabalhar e aumentar do temporário. Nas polícias militares, nós precisamos de aumentar o efetivo. As Forças Armadas estão aquarteladas e podem trabalhar com uma força temporária, porque sua missão principal é proteger o território, proteger a soberania e numa expectativa de uma guerra que nós todos trabalhamos para não acontecer. Mas na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, a guerra é diária e todas as polícias militares já estão com defasagem de efetivo. E é inaceitável nós pensarmos em militares temporários, em policiais temporários para fazer segurança pública. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o texto do projeto de lei para as Forças Armadas, como nós anunciamos por várias vezes, como nós debatemos várias vezes, ele reproduz o modelo da Previdência dos militares federais, que nós chamamos de Sistema de Proteção Social. Por que ele reproduz? Porque nas Forças Armadas há a contribuição para a pensão. Está aumentando para 10% mais o valor da pensão. Os proventos de inatividade continuam 100% pago pelo Tesouro. Aumenta-se para 35 anos para uma realidade de quem, via de regra, já não aposenta com 30, porque o 30 não é a condição, não é o limite. O 30 é o ponto de partida, então passa para 35. E não altera um princípio que é sagrado para nós militares, que é a unidade, né? Nós temos uma máxima que usamos muito em Minas Gerais, que militares é uma classe indivisível. Nós somos militares da ativa, da reserva, reformados e pensionistas. Nós não podemos ser divididos entre ativos e inativos. Para os militares federais, o texto mantém a condição de unidade, da classe unida, una. Os militares continuarão sendo tratados na mesma legislação, trata os militares da ativa, da reserva e reformados e pensionistas. Para os militares estaduais, o texto da PEC está impondo uma divisão entre ativos e inativos nos estados. Ou seja, não faz para os federais, mas faz para os estaduais. Nós não admitimos isso. A nossa condição de militares, ela é na ativa, na reserva e na reforma. E extensivo às pensionistas, uma classe única, indivisível. O texto da PEC diz que a condição de inatividade e da pensão será definida por lei federal. Ora, na realidade hoje, né, no que prevê a Constituição hoje, nós temos o parágrafo 20 do artigo 40, que está expresso que é permitido mais de um regime, é permitido, nós temos o direito ao regime próprio de previdência, nos termos
do parágrafo 3º, inciso 10 do artigo 142. E lá ele trata de todas as nossas condições, da reserva, da reforma, da ativa. O artigo 42 da Constituição atual diz que lei específica do Estado vai definir aquilo que lei específica federal define para os militares federais. O que a PEC está dizendo? O que a PEC 6 está dizendo? Está dizendo que vai ser lei federal. Então, o que se mantém para os federais se destrói para os estaduais. Então, por esses conceitos, por essa percepção, eu considero que nós fomos traídos pela narrativa oficial, né, do seu ministro Guedes, dos generais e da imprensa. A imprensa não posso nem falar que fomos traídos, porque ela está reproduzindo. Mas o discurso da similaridade das Forças Armadas com os militares estaduais, na minha compreensão, não está garantido e muito menos previsto no texto da PEC agora, que nós podemos analisar junto com a lei federal.